Diz uma coisa para mim, você como líder aí na tua empresa, no teu trabalho, na tua vida, você tem dificuldade em delegar? Pessoal, meu nome é Antônio Miranda, eu sou especialista em liderança transformadora. Eu ajudo o líder de empresas a se tornarem agente de transformação no mundo corporativo. Esse é o objetivo do nosso canal. Se você quer se transformar num líder transformador, acompanhe a gente. Se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho e fique recebendo sempre as nossas notificações. Vamos ao tema de hoje. Eu vim aí mais ou menos uma trajetória de algumas semanas, talvez umas 8 semanas, falando de um tema sobre o líder transformador, o cara que quer transformar as pessoas, que quer ajudar as pessoas a se tornarem melhores, e para isso o líder também tem que se transformar. Porque se o líder não se tornar também uma pessoa melhor, ele não consegue transformar os outros em pessoas melhores. E quando você ajuda as pessoas a melhorar, você também está melhorando o ser humano como um todo. Em todos os contextos da sua vida, você vai levar melhoras. Uma das situações importantes, uma das habilidades importantes que o líder transformador tem que desenvolver, e essa é só uma das habilidades, você tem várias habilidades que o líder transformador tem que desenvolver. Uma delas chama-se delegar. Não importa onde você está exercendo o cargo de liderança, se você não aprender a delegar, você também não consegue transformar aquele profissional, aquela pessoa, num profissional, numa pessoa melhor. Porque o ato de delegar, ele é imprescindível, mas ele realmente é delicado. E é raro pegar um líder que nasce pronto para delegar. Até porque o líder tem uma coisa, um pouco de ciúmes do que ele faz, ciúmes da tomada de decisão, ciúmes da execução. Muitas vezes o líder se torna um centralizador, o que é péssimo para um líder. O líder centralizador não constrói profissionais e pessoas melhores. Ele constrói subordinados. Pessoas que sentam, cruzam o braço e ficam esperando que você determine o que fazer. Ou então pessoas que sentam, ficam o dia inteiro fazendo todo dia a mesma coisa. Elas não saem daquela zona de conforto porque elas não têm espaço para isso. Então eu diria para você que delegar é um passo importante, difícil, mas ele é decisivo na sua formação como líder transformador. Por quê? Porque quando você delega, você está empoderando a pessoa. Você está fazendo com que a pessoa acredite mais nela. Você está fazendo com que a pessoa acredite na possibilidade que ela tem de crescer. Tem uma frase interessante que foi publicada no século passado, de um presidente americano, Benjamin Franklin, que ele publicava frases numa revista mensal que saía nos Estados Unidos, depois foi divulgada no mundo inteiro, chamado Almanac. E ele usava um pseudônimo para escrever. E ele dizia o seguinte: se você conduzir um cavalo, seja atento e rígido, mas se conduzir um homem, seja franco, brando e delicado. Então, quando você pretende desenvolver a habilidade de delegar, você tem que ser brando e delicado. Porque se você quiser convencer uma pessoa a assumir novas atribuições, novas responsabilidades e se comprometer com isso, você precisa usar o poder de convencimento e trazer essa pessoa para você. Se você usar a teoria do chicote, a liderança do chicote, você não vai trazer essa pessoa para você, você vai afastar essa pessoa de você. E se você insistir a delegar para uma pessoa com esse tipo de comportamento, você pode acabar construindo um sabotador. Então se preocupe em aprender a habilidade de delegar, entender o quanto delegar é importante para você, o quanto delegar é importante para o processo de construir profissionais e colaboradores melhores à sua volta, tá? Delegar exige habilidades, são habilidades importantes, e delegar não é uma tarefa difícil.
mas também não é uma tarefa simples. Ela tem as suas complexidades. E a gente tem uma tendência, né? O líder tem uma tendência de quando vai construir um processo de delegação, ele tem uma tendência de exigir que as pessoas façam exatamente o que ele faria, como ele faria. E esse é o primeiro grande erro no ato de delegar. No ato de delegar, você não deve exigir nada além do resultado que você espera para aquela tarefa. É isso que você tem que comprometer a pessoa. Você precisa de um determinado resultado. Você pode, como um bom líder, como um bom mentor, explicar para a pessoa como é fácil atingir aquele resultado usando a estratégia mental que você usou. Mas jamais pode impedi-la de criar a sua própria estratégia mental para atingir aquele objetivo, para conseguir concluir aquela tarefa. Então, isso é a primeira dificuldade que você tem que vencer. Eu preciso que a pessoa realize, mas necessariamente ela não tem que fazer exatamente como eu faria. Ela não pode também usar muitos mais recursos que eu usava. Ela tem que pegar os mesmos recursos, o mesmo prazo e desenvolver a estratégia dela para me entregar a tarefa executada. Para isso ela vai precisar de treinamento? Vai precisar de treinamento. É importante você monitorar a pessoa diariamente. Eu quando trabalho um processo novo dentro de uma empresa, e eu sou consultor empresarial, além de psicólogo, além de empresário, quando implanto um processo novo, eu monitoro. Porque tem muitos líderes que acham que as pessoas, porque você põe uma tarefa no papel, ou porque você põe num e-mail, ou porque você põe no WhatsApp, que as pessoas vão fazer exatamente o que você espera delas. E isso não é verdade. Se você acompanha nossos vídeos passados, você deve ter acompanhado a teoria das escadas. Se você não acompanhou, vai lá procurar o vídeo que fala da teoria das escadas. Quando você coloca o teu futuro colaborador no primeiro degrau, no segundo, no terceiro e vai levando ele até o degrau que você imagina que ele está pronto e acabado. Então pense nisso, eu tenho que solicitar que a pessoa faça o que eu espero que ela faça, da forma que o resultado seja o que eu gostaria que fosse, mas a estratégia para isso acontecer pode ser dela. O grande erro é você exigir que a pessoa faça do jeito que você quer. Mas aí quando você aprende o primeiro passo, que é delegar sem exigir que a pessoa faça da tua forma, mas apenas que ela faça, muitos dos líderes que estão iniciando nesse processo de aprender o ato de delegar, e volto a te dizer, se você quer ser um líder transformador, seja na sua casa, com seus filhos, com os teus colegas, com o teu ambiente de trabalho, aprenda a delegar. Porque delegar é uma forma onde você ajuda as pessoas a se construírem como pessoas melhores. Por isso que chama-se liderança transformadora. Você ajuda as pessoas a evoluírem e você evolui junto. Então, quando você parte dessa primeira etapa que você está aprendendo, você corre o risco de confundir delegar com abdicar. São coisas diferentes. Quando eu delego e não acompanho, eu abdico. Abdico é deixo para lá. É como se você estivesse sabotando o cara que você mandou ele fazer alguma coisa. Você larga ele sozinho, sem monitorar os atos dele, o processo. Lembre-se que é a primeira vez ou o primeiro momento que ele está fazendo aquela ação, e você vai largando isso de lado e acha que ele vai se resolver. Até pode ser que ele se resolva, mas se ele não se resolver, vai chegar no fim de um período, a tarefa não foi executada e você vai dizer que ele realmente não dá para aquilo. Mas a culpa não é dele. Você, como líder, não deu para ele o apoio que ele precisava. Você, como líder, não acompanhou para passo o que ele estava fazendo. Não para dizer como fazer, para trocar ideia. Como é que foi o dia de hoje? Deu certo o que você planejou? Precisa de alguma informação nova? Precisa de alguma sugestão? Se você não faz esse processo, você não está delegando, meu amigo, você está abdicando. É a mesma como quando você dizer para o teu filho que tem dificuldade de estudar matemática, dizer para ele, você tem que estudar mais. Você abre o livro e diz para ele, ó, estuda a página 25, 24 e 26 aqui. Mas ele não entendeu matemática ainda. Ele vai ler aquilo para ele e vai ser abobrinha.
Ele precisa de um apoio nesse primeiro momento. Ele precisa entender o raciocínio de como ler uma equação e saber o que fazer com ela. Uma equação que eu digo é qualquer problema. Pode ser uma simples conta de dividir. Pode ser um simples problema como eu divido 9 ovos entre 3 irmãos. Mas se ele não tiver o discernimento de fazer essa leitura da proposta, formar uma trilha neurológica que leve ele a pensar como desenvolver aquela questão, ele talvez não vá conseguir. E você novamente abdicou. Então cuidado, não confunda delegar com abdicar. Delegar exige apoio, monitoração. Outra coisa que você pode confundir no ato de delegar é delargar. Delargar ainda é pior que abdicar, porque se você fala com o cara uma vez, esquece ele, só vai cobrar ele daqui 20 dias achando que o problema se resolveu. E se você não for um líder didático que apoia o teu colaborador, sabe o que ele faz nesses 20 dias? Ele não te procura. Porque ele acha que vai tomar uma bronca, ele acha que vai ser subestimado, ele vai se sentir humilhado, então ele não te procura, ele tenta resolver sozinho. E às vezes na tentativa de resolver sozinho, ele pede apoio para pessoas que sabem menos que ele. E aí tudo é feito no achômetro. Então delegar é uma coisa, abdicar é outra e delargar é uma pior ainda. Então tome cuidado quando você começar a treinar esse processo, e se você quer melhorar como líder, e você vai descobrir as vantagens de você delegar, a vantagem de ter gente com mais inteligência do teu lado, mais inteligência desenvolvida, porque a inteligência todos têm, mais processo colaborativo desenvolvido, você confiar mais nas pessoas para elas fazerem o que tem que ser feito. E você como líder ficar regendo a orquestra. Tem um pensamento interessante que diz o seguinte: quando o líder entra demais no meio da floresta, ele só enxerga árvores. Ele não enxerga a floresta. Um líder não pode ficar dentro da floresta enxergando as árvores. Um líder tem que ficar fora. Ele tem que enxergar o todo. E se você não delega, você vai para a operação. E se você vai para a operação, você entrou na floresta. E se você entrar na floresta, meu amigo, você vai ser líder de equipe, líder de você mesmo. Você não vai conseguir trazer pessoas para aglutinar com o objetivo final que você quer atingir. Mas para isso você precisa de várias ferramentas. Nós estamos aqui nesse canal toda semana colocando temas novos e alongando cada tema para que você comece a entender quais são as ferramentas necessárias. Porque o bom líder, ele quer se preparar, ele quer se tornar um líder melhor. Ok? Então cuidado, cuidado. Se você entrar na floresta, você vai perder o objetivo e vai perder a direção daquilo que você deseja. Se aquilo que você deseja é ser um líder que transforme as pessoas, transforme seus colaboradores em colaboradores efetivamente eficazes dentro do processo que você lidera, saia da floresta. Ensine as pessoas a fazerem novas atribuições. O ato de delegar é um ato de dar e receber. Não é só um ato de dar. Você tem que dar e receber. É um processo onde as duas partes têm que contribuir. Ninguém delega chamando o cara e dizer, vai fazer isso. Isso não é o ato de delegar. Isso é o que eu chamo de ordem literal, né? Vai fazer isso. Vai fazer que eu mandei. O ato de delegar pressupõe troca de ideia. Preciso de alguém para fazer essa tarefa. Você está disposto a assumir essa dificuldade, esse desafio? Você consegue realizar esse desafio dentro do tempo que eu preciso, 10 dias? Você acha que o seu departamento tem ferramentas e seres humanos e equipe necessária para fazer isso? Isso é um processo de dar e receber. Delegar é um processo de negociação. É uma negociação livre? Não, não é uma negociação livre, porque você como líder e ele como colaborador da empresa contratado, todos nós, líder e colaborador, estamos co-obrigados a desenvolver o processo. Mas o processo é muito mais fluido se ele for negociado. Se você entregar isso para o colaborador que quer fazer isso, ele quer o desafio, ele vai se dedicar a isso. Então essa é a diferença no processo. Então delegar é um ato de dar e receber. Não é um ato só de exigir,
não é o ato só de você entregar passo a passo feito, não. O cara tem que aprender. Ele tem que aprender com o processo. Ele vai errar de vez em quando, vai falhar. A gente já viu aqui em outros vídeos que estão aí publicados que o erro não pode ser punido, ele tem que ser colhido. O que você colhe do erro? A experiência. E tudo no mundo que evoluiu a partir de um erro de alguém. Alguém errou, alguém foi lá para resolver e evoluiu o processo. Assim foi toda a evolução da humanidade. Toda a evolução da humanidade acontece a partir de um determinado erro. Falhou um processo, falhou, como a gente faz para consertar? E essa busca no fazer melhor acaba fazendo com que as coisas evoluam. Então lembre-se, delegar é um ato de dar e receber, ok? Ó, se você quer aprender essa técnica, que não é uma técnica, é uma habilidade. A técnica te ajuda a se tornar hábil. Hábil é aquele cara que faz sem pensar, faz com sutileza. É como um mágico. Ele tira a carta, tira o coelho da cartola e você não sabe como. Ele é sutil, ele é elegante, ele se preocupa com detalhes e não demonstra aquilo que ele está fazendo. Então, o ato de delegar é uma habilidade que você constrói em você, incentiva os outros a aprender isso para que eles façam isso com outros membros da equipe. Imagina você ser diretor, tem o teu gerente, que tem o coordenador, que tem o supervisor, que tem o analista e tem o assistente. Imagine toda essa corrente aqui aprendendo a delegar. E toda essa corrente ajudando o processo a funcionar. Quando esse aqui é centralizador, ele ensina todo mundo a ser centralizador. Porque quando você briga com o cara que está abaixo de você porque algo não saiu certo, ele vai cobrar de uma forma enérgica do outro que está abaixo dele e esse efeito dominó acontece. Então o que nós queremos? Que o efeito dominó seja positivo, para que todos saiam ganhando. Essa é a diferença. 4 passos importantes para você delegar. Primeiro passo e o mais importante, prepare-se para delegar. Você vai ter ciúme, você vai ter falta de confiança, você vai ter, às vezes, medo, insegurança. Então se prepare para delegar. E você delega tarefas a um membro da sua equipe. Ele é membro da sua equipe, ele faz parte da sua equipe. Você não está delegando para alguém que não está envolvido com o seu processo. Então, a relação de confiança é importante no processo. E como é que você casa essa relação de confiança? Você casa essa relação de confiança, sabe como? Monitorando o ato de delegar. Você não vai nem delargar nem abdicar, você vai acompanhar o ato de delegar. Não é acompanhar e dizer, olha, isso que você fez não está bom. Pode não estar bom, mas preste atenção, ele está num processo. Você pode dizer para ele, olha, eu faria um pouco diferente, porque o resultado não está naquilo que a gente esperava. Posso dar um palpite, posso dar uma sugestão? Não é mandar ele trocar tudo. Quem manda trocar tudo não está delegando, porque você não está ensinando, você não está passando conhecimento no processo. Então, cara, esquece, se você vai delegar dessa forma, você não aprendeu a delegar. Por isso que eu digo, passo mais importante, se prepare a delegar. Participe de cursos, aprenda a delegar. Assista nossos vídeos, você vai aprender bastante sobre delegar. Então, você vai delegar, delega com confiança, porque o cara que você está delegando é um membro da sua equipe. Transmita para ele o quanto você está dando de confiança no que ele vai fazer. Faça ele se sentir valorizado com toda essa confiança que você deu para ele. Acompanhe o ato de delegar e crie pontos de avaliação da tarefa que foi delegada. Eu tenho uma tarefa que na linha do tempo vai acontecer em 30 dias. Eu não posso acompanhar essa tarefa, mas só fazer uma checagem com ela no 29º dia, porque não dá mais tempo de corrigir rumo. Então você mesmo conversa com o teu colaborador, vamos avaliar semanalmente, tá bom para você? Vamos avaliar cada 2 dias, dependendo da importância da tarefa. Quer que eu pare? Não, pode ir. Uma coisa aqui da tela só. Tá.
Combina com o teu colaborador, vamos avaliar isso toda semana, vamos avaliar isso cada 10 dias, vamos avaliar no começo de 2 em 2 dias para ver se o caminho está certo, porque a gente não pode perder esse prazo. Então esse processo de avaliação, ele é muito importante. Ele é importante no sentido de que a pessoa vai se sentir segura, que ela tem você como respaldo para estar orientando. Eu não sei se você que está assistindo tem alguma formação acadêmica que te levou a fazer um projeto científico, por exemplo, e você precisa de um mentor, você precisa de um professor que vai ser o teu orientador no processo. Então o líder transformador é isso aí, ele é um orientador durante esse processo, mas ele não dá a tarefa para a pessoa. Ele faz a pessoa pensar nos caminhos. É simples dar o peixe para o cara. Ensina ele a pescar. Ensina ele a criar raciocínio lógico sobre que caminho ele tem que trilhar para chegar naquela tarefa. Se não for isso, você não está delegando, meu amigo. Você está fazendo qualquer outra coisa. Ok? Quando você se prepara para delegar, eu estou falando de dedicar tempo a um aprendizado, a sua preparação. Se você não dedicar tempo à sua preparação, você não vai estar pronto para delegar. Você tem que criar em você a vontade, a vontade fidedigna de que você quer transferir responsabilidades. E quando você transfere responsabilidades, o líder transformador, ele não abdica da responsabilidade. Quando a coisa dá errado, ele não diz, eu deleguei para o Miranda é que não soube fazer. O líder que faz isso acaba com todo o seu respeito na sua equipe. Porque você foi o primeiro cara a sair do jogo, a transferir a derrota para alguém. Mas lembre-se que esse alguém era membro da sua equipe. Então, quando você transfere responsabilidade, você está tão responsável quanto este cara. Sabe por quê? Em direito, tem uma tese chamada erro de escolha. Se eu escolhi um colaborador que fez uma coisa errada, eu estou responsável com ele. Não dá para eu abdicar dessa responsabilidade e dizer que ela não é minha, que ela é só do cara. Então, eu tenho que ter consciência desse nível de responsabilidade quando eu vou delegar. E sabe que quando você delega com responsabilidade, a pessoa se sente empoderada e ela se realiza muito com essa responsabilidade entregue a ela. Definir as tarefas que você vai delegar ao teu membro da tua equipe, mas principalmente saber identificar esse membro. E quando você tem 2 ou 3 membros da tua equipe que podem ter a mesma assunção da mesma responsabilidade, você tem que saber como escolher um, sem mostrar para os outros que você abdicou de escolher eles, que você excluiu eles do processo. Às vezes você tem que juntar os 3 e eles mesmos descobrirem qual naquele momento está mais preparado para o processo. Eu lembro 2 histórias interessantes que eu passei nessa fase de preparação, coisas que eu vivi, que eu descubro que quanto mais eu vivo isso, mais eu sei que a tese funciona. Eu lembro que em 2006, 2007, como consultor, eu passei por um processo de escolher um gerente geral numa empresa. A gente estava com uma empresa que já vinha uns 2 anos trocando de gerente geral a cada 4 meses. Aí um dia eu cheguei para os donos, eu estava lá como consultor de outros detalhes, não tinha nada a ver com esse processo, mas eu cheguei para os proprietários e falei, vocês não cansaram de buscar alguém fora? Vamos buscar alguém aqui dentro. Aí eles falaram, nós temos 3 pessoas aqui dentro que querem, mas a gente escolheu um, vai estragar os outros 3. Eu falei, deixa o processo comigo. E eu iniciei um processo interno de escolha do gerente geral. Primeiro abri a vaga para qualquer um que queria ser gerente geral. 3 se inscreveram. Quem eram os 3? Os 3 que os proprietários tinham medo, que eram 3 chefes de setores importantes e que eles achavam que escolhendo um ia perder
a eficácia dos outros dois. Comecei um processo com eles. Chamei os três para uma reunião, onde se fez um comitê, eu e a gerente de RH. Os donos poderiam participar das reuniões quando quisesse, mas nenhum deles participou. E eu expliquei como é que ia ser o processo. Eu falei, isso é um processo seletivo de autogestão. O que é seletivo de autogestão? Quem vai escolher qual de vocês três vai ser o homem para ficar de gerente geral serão vocês. E eu fui fazendo um processo. Mandei cada um descrever suas habilidades para a função, cada um descrever vários detalhes da vida pessoal dele, da vida profissional e tudo mais. Quando, depois de 2 ou 3 reuniões que eu tinha esse cabedal de conhecimento de cada um deles, que até então eu não tinha em pormenor, porque não convivia com esses profissionais naquela época, eu comecei exatamente o processo seletivo dizendo, olha, eu vou fazer uma palestra aqui para vocês de como é a vida de um gerente geral da empresa. Depois eu vou sair, amanhã nós vamos se encontrar de novo, eu quero que vocês fiquem aqui 2, 3 horas conversando, amanhã vocês vão chegar 2 horas antes, vão conversar, e eu vou chegar no final do dia para colher as impressões de vocês. E aí eu passei a manhã inteira dizendo para eles por que ele não deveria aceitar o cargo de gerente geral. Gerente geral não tem hora para ir embora, gerente geral tem que viajar, gerente geral tem que fazer reuniões fora, gerente geral vai descer a família, se você tem filho pequeno isso é ruim para você, isso e aquilo. Falei de tudo que era extremamente importante ele saber para assumir uma responsabilidade que ia exigir dele toda aquela dedicação. No dia seguinte, final da tarde, quando eu voltei para continuar a reunião, eles já tinham feito 2 reuniões sem a gente, voltei eu, a gerente de RH, um deles já se excluiu. Falou, olha, eu não quero mais. E aí eu convidei esse um que se excluiu para vir para o lado de cá. Ou seja, ele passou a ser membro da comissão que estava analisando o processo seletivo, o processo de autoescolha deles. E sobrou 2. E aí fizemos uma série de trabalho com esses 2, até que chegou um momento que eu dei para os 2 o que cada um falou deles no primeiro dia que nós chegamos, mandei os 2 ficarem trancados e a hora que eles se escolhesse um deles para avisar a gente. Deu 15 minutos, eles chamaram a gente e o cara que era o cara bom realmente foi o escolhido pelo outro. As pessoas tomaram consciência que ele tinha mais habilidade, ele tinha mais, não era competência, porque eu acho que competência a gente desenvolve, mas naquele momento, e aí eu queria fazer um parênteses, capacidade todas as pessoas têm e eu acredito nisso fielmente. O que as pessoas desenvolvem é habilidade e as habilidades se transformam em competências. Então, naquele momento, um cara tinha mais habilidade e ele foi gerente da empresa durante anos. Depois de uns 10 anos, ele teve um câncer e acabou falecendo, mas foi um excelente gerente que a empresa teve. Esse é um episódio que me lembra. Um outro episódio que me lembra, que é o episódio de transferir responsabilidades. Eu sou psicólogo de formação e uma das minhas especializações foi psicodiagnóstico infantil e chegou um momento que eu estava me formando na faculdade e eu resolvi fazer um estágio numa escola, numa ONG aqui na cidade de São Vicente. Eu moro em Santos, na Baixada, e essa ONG teve o pedido de uma escola municipal de mandar um psicólogo lá para trabalhar com 10 ou 12 crianças hiperativas. E eu me candidatei porque eu aprendi desde cedo como psicólogo, conversando com os professores, que quanto mais você entende uma criança, mais você entende as pessoas. E eu fui para essa escola e comecei a trabalhar aquele ano inteiro com um grupo de crianças realmente hiperativas. E eu tinha um jovem lá, trabalhei com crianças do 1º ao 5º ano primário, então trabalhei com crianças aí de 9, 10, 11 anos. Eu tinha um aluno extremamente indisciplinado, uma pessoa difícil de trabalhar. E eu não diagnostiquei nenhum deles como hiperativo, eles eram hiperativos, outra coisa diferente. Eles não tinham uma hiperatividade patológica, eles tinham uma hiperatividade do mundo moderno, que aliás muitas crianças têm hiperatividade do mundo moderno e os pais vivem levando nos psiquiatras para tomar um remedinho para acalmar, e a verdade, na minha opinião, e eu fiz um TCC muito bem elaborado sobre a hiperatividade ou hiperatividade.
O que a criança tem hoje? Hiperatividade patológica ou hiperatividade de atividades que elas fazem? Bom, o que eu fiz com esse garoto? Um dia eu chamei para ele, depois de conhecer ele um mês, conviver com todos eles, eu fazia reunião toda semana com eles. Eu cheguei para ele e falei: ô Luiz Carlos, eu preciso de você. Ah, o senhor precisa de mim para quê? Eu falei: não me chama de senhor, me chama de Miranda, eu sou igual a você, mas eu preciso do teu trabalho. E qual é? O que você precisa que eu faça? Eu falei: eu preciso que você cuide da fila, porque o nosso grupo precisa entrar no refeitório fazendo fila, precisa sair do refeitório fazendo fila, o que é a norma da escola. Depois entrar na fila para entrar na classe. E eu percebi que você tem muita influência sobre eles, eu quero que você cuide da fila. Você faz todo mundo ficar em fila e depois você vai para o final da fila para ter certeza que ninguém saiu da fila. Ele, não sei o que, não sei o que lá, ele falou: tá bom, eu vou fazer. E ele começou a fazer isso e organizar isso e funcionou. E ele se tornou uma criança mais adaptada ao processo disciplinar. O que eu dei a ele? Responsabilidade. A responsabilidade exige algo a mais do seu intelecto, da sua personalidade, do seu caráter, da sua índole. E tudo isso está funcionando na mais tenra idade. E eles estão aprendendo isso com os adultos. Então, quando eu dei para ele, deleguei a ele a responsabilidade de cuidar da fila, acabou o problema da fila. Ele mesmo ia para todo mundo, mandava todo mundo fazer fila, organizava, ia para o final da fila, a fila entrava no refeitório, comia, ele fazia fila para sair, ele cuidava da fila quando saía na classe, quando entrava na classe. Então, às vezes você tem um colaborador com muito potencial, ele só precisa de um pouco de responsabilidade. Se você der responsabilidade a ele, você pode ter certeza, ele vai te ajudar como um membro da tua equipe, delegando junto com você. Isso faz a diferença. Então, gente, eu acho que o ato de delegar, ele é muito importante. Eu quero que você se conscientize que você tem que se preparar para delegar. Se você não se preparar para delegar, você não consegue delegar, porque delegar exige habilidades. Mas eu sei que todos são capazes de desenvolver essa habilidade. O líder transformador, ele se preocupa em construir pessoas. E você constrói pessoas a partir do momento que você acredita nelas, que você ajuda elas a acreditarem nelas mesmas, que você ajuda elas a se transformarem em seres melhores, profissionais melhores, pais melhores, porque sempre quando você melhora uma pessoa, você melhora em todos os contextos da vida dela. E isso eu acho que é um objetivo de qualquer líder, em qualquer contexto. E se você aprender os passos de um líder transformador, você vai ter certeza que um dia as pessoas vão olhar para você e dizer: eu quero ser um líder igual a esse cara. Então, se você quer ser respeitado e lembrado dessa forma, prepare-se para delegar. E aí eu vou te contar uma história muito tranquila e fácil de você entender. Um jovem resolveu uma época ser um neófito. Neófito é aquele jovem que entra num convento, entra num templo budista, por exemplo, e a ele será designado um mestre. E ele convive com esse mestre até que o mestre entenda que ele possa ser um mestre. E esse neófito conviveu com o mestre, continuou aprendendo com o mestre, assumiu missões que o mestre mandou, realizou essas missões e chegou um dia ele achou que estava pronto. E um dia ele senta na frente do mestre, olha assim para os olhos do mestre e pergunta: mestre, quando eu vou estar pronto para me tornar um mestre? O mestre olha para ele e diz: você vai estar pronto o dia que você tomar boas decisões. Ele olhou para o mestre e falou: e mestre, consigo ter boas decisões? Ele falou: tendo boas experiências. E mestre, como eu consigo ter boas experiências? O mestre olhou para ele e falou: errando. Você vai estar pronto quando você tiver experiências necessárias para ter o discernimento de um sábio, para ter a calma de um anjo para falar com as pessoas e para ter a crença absoluta de que as pessoas merecem ser respeitadas e elevadas para um potencial maior. Tchau para vocês e até a próxima.